paz do Senhor, povo de Deus, queridos irmãos, estamos iniciando nesta tarde, a tarde da bênção, aquele culto que nós temos todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, na nossa igreja. Hoje estamos aqui de uma forma diferente, porque todos aqueles aparelhos que usamos para transmitir já estão na igreja. Íamos fazer a transmissão de lá, mas lá está um barulho muito grande, sabe como é? Fim das arrumações, um grita para um lado, outro bate o martelo para outro liga um aparelho, então nós resolvemos fazer aqui em casa mesmo. Por isso estamos assim, sem púlpito, mas não é o púlpito que vai dirigir o culto, né? Quem vai dirigir o culto é o Espírito Santo de Deus. E Ele nos dará o que necessitamos nesta tarde. Nós somos a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Estamos na cidade do Gama, no setor central, lá do oeste, no módulo número 15. Estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto, queridos, lendo um salmo da Palavra de Deus. Vamos ler o salmo de número 30. Se você tiver a sua Bíblia, você que está na sua casa, quiser acompanhar, pode acompanhar conosco. Salmo número 30. Diz assim o Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizestes sobre mim que meus inimigos se alegrassem. Senhor meu Deus, clamei a ti, tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que são seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Olha que coisa linda, irmãos. Para que a minha glória a ti cante louvores. Tudo que nos faz ficarmos soberbos é para cantar louvores ao Senhor. E não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. E aqui no versículo 4, nós lemos, dizia assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Você tem louvado a Deus, você tem
tido muita alegria na presença do Senhor. Você tem celebrado, feito festa pela memória da santidade de Deus. Maravilhosa a santidade do nosso Deus. Por isso, ele precisou enviar o seu Filho para poder nos contemplar, porque ele é santo e nós pecadores. Mas o seu Filho nos deu a santidade para que pudéssemos estar neste momento na presença do Senhor. Oremos. Pai querido e maravilhoso, Senhor, neste instante estamos iniciando mais um culto de louvor a Ti. Tu que és santo, santo, santo. Ah, Deus, é a Ti que nós entregamos este culto. Recebe este culto de louvor. Recebe os nossos cânticos. Recebe a nossa alegria. Fala conosco nesta tarde e ouve-nos dos altos céus. Olha que cada irmão que está na sua casa, que está, Senhor, neste momento te glorificando e te louvando. Olha o que cada um está falando contigo no seu coração. E responde. Fala com cada pessoa. Abençoa cada um, Senhor. Que cada pessoa tenha uma resposta à sua pergunta ainda nesta tarde. Nós te louvamos por tudo. Amém. Pastor Lutero, vem louvar o Senhor aqui conosco com um hino de louvor a Deus, um hino gostoso daqueles da harpa, um hino que fala de tempestade, né? E fale também da bênção, que é a oração, quando buscamos ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui novamente com os nossos irmãos para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor e, lógico, ansiosos para estarmos de volta no nosso templo, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E a Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos louvar a Deus? Abra sua harpa no hino 467. Tem tudo a ver com a nossa campanha, hino de número 467. E nós vamos juntos adorar e bendizer o nome do Senhor e engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso. Hino de número 467. Amém? Vamos adorar. Eu louvando aqui, você na sua casa. Vamos bendizer o Senhor. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminha e quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, na montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fator. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o
solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segurança somente em Deus, para mim e para a sua vida. Amém. O barco com Cristo não vai afundar. Amém? Graças a Deus. Eu voltei agora, irmãos, há uns 65 para 70 anos atrás, quando meus pais ainda bem novos, eu garotinha, e nós íamos ao culto da igreja, e eles gostavam de cantar este hino. Aquele tempo era um hino avulso, não era da harpa. E eles cantavam, ele e a mamãe. Os dois cantavam esse hino louvando a Deus. E como os hinos, os anos vão se passando. Mas o que é feito pelo Espírito de Deus, irmãos, não morre não. Não se acaba. Sempre tem a mesma graça, o mesmo poder. Glória a Deus. As coisas de Deus são eternas, eternas. Irmãos, agora eu vou pedir ao pastor Lutero que venha fazer um solo. Depois nós ouviremos a nossa evangelista pregar hoje à tarde. Mas antes desse solo, eu quero lembrar os irmãos da igreja sede. Domingo, dia 6, nós teremos a inauguração do nosso templo às 3h da tarde. Quem chegar às 4 já vai pegar só o final da ceia, certo? Teremos a inauguração e ali nós estaremos louvando a Deus pelo templo provisório que o Senhor tem nos dado enquanto fazemos a nossa construção. Então, irmãos, não posso dizer que convido a todos, porque o nosso espaço é pequeno. E vocês sabem que agora só pode 30% ser ocupado, né? Mas eu creio que vai dar tudo certinho e Deus vai mandar as pessoas que devam estar ali conosco. Mas então, no próximo domingo, Igreja do Senhor, nós teremos ceia. Mas aqueles irmãos que não puderem vir por causa de problemas, de doença e tudo mais, poderão tomar a sua ceia em casa, que ela também será online. Amém? Então, que Deus possa abençoar. E vamos agora ouvir um hino de louvor a Deus. Aleluia, Jesus. Quem sabe, né, pastora Loide, talvez a gente consiga até fazer mais de um culto no domingo. Nos domingos em que virão, eu tenho certeza que Deus vai abençoar tanto, que o novo templo vai ser pequeno. Um mundo de pessoas que Deus vai trazer. E a gente vai ter que fazer mais de um culto num dia. E louvado seja o nome do Senhor por tudo. Amém? Feche os seus olhos. Eu gostaria de louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor com esse louvor. E você feche os seus olhos e deixe que o Espírito Santo fale no seu coração em nome do Senhor Jesus. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida,
pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome, vive em mim, libertador, mais precioso, muito mais do que pérolas, mais radiante do que o sol, vive em mim a luz da esperança, elevo a Deus a minha voz, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a linda estrela da manhã, faz de mim um servo teu. Glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a linda estrela da manhã. Por isso te pedimos, Senhor, faz de mim um servo teu. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Ela fez. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Todos vocês que estão nos ouvindo nesta tarde, o desejo é que o Senhor alcance teu coração, que o Senhor te faça refletir sobre a sua palavra, que venha trazer acréscimos neste momento de tempestade, né? De dificuldade. É um momento em que passamos grandes lutas, mas a palavra de Deus sempre tem um escape. Sempre o Senhor tem um escape para nós. E aprove ao Senhor que a pastora nos incentivasse a trabalhar nesse tema, que é a tempestade. Qual é o nosso foco? A tempestade ou a oração? Este tema é o tema que está sendo trabalhado nesses dias da tarde da bênção. Hoje já estamos na 6ª campanha, né? Logo estaremos encerrando. Eu creio que Deus muito tem nos ensinado através desse tema. Glória a Deus. Tempestades, né? Quando a gente fala em tempestades, a gente pensa naquele fenômeno atmosférico, né? Naquela agitação atmosférica, aqueles ventos furiosos, trovões, raios, aquela agitação toda quando a gente pensa em tempestade. É um fenômeno da natureza. Mas a gente pode interpretar também como algo, né, que nos tira do prumo, algo que nos aflige a nossa alma, um problema, uma situação em que a gente se encontra assim e meio que não vê saída. Isso é também, a gente denomina tempestade, no sentido figurativo. E hoje eu vou trabalhar com os irmãos acerca de alguém, né, que soube viver em uma tempestade. Ele, como diz lá a palavra de Deus, lá no capítulo 27 de Atos, vamos abrir, meus irmãos? Atos 27. Glória a Deus. Este personagem sabia muito bem o que era tempestade. Por que ele sabia? Porque ele conviveu, ele teve momentos de tempestades, tanto na questão material, né, na questão do fenômeno da natureza, quanto na sua vida mesmo. Sua vida foi muito agitada.
Só que a diferença é que ele não focou na tempestade. Ele colocou como alvo da sua vida Jesus. Daqui a pouco eu vou falar quem é esse personagem, tá? Ele colocou como alvo Jesus. E a gente vive em tempestades, às vezes a gente fica pensando, mas por que tanta tempestade na minha vida? Muitas vezes foi por causa das nossas escolhas. Más escolhas trazem como consequência muita luta, muita labuta. Pode ser assim. Quer ver? Vejamos em Tiago 4, 1 até o 2. Diz assim, ó: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Muitas vezes é por causa dessa nossa escolha equivocada. Pensamos, eu quero muito isso, aquilo, só que ainda não está ao alcance. E a gente luta, corre de um jeito, corre de outro, se endivida, faz empréstimo. E quando a gente vê, está afogado numa situação que a gente mesmo criou. Não é? Eu estou dizendo só um exemplo. Existem muitos outros exemplos em que a gente se afunda por uma decisão precipitada. Então, escolhas erradas. Muitas vezes também é por causa da desobediência. Em Isaías 30, 21, o Senhor propõe, este é o caminho, anda nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, nós temos um caminho a trilhar. Porém, muitas vezes, por um ato de desobediência, a gente acaba percorrendo por outros caminhos. Muitas vezes também é porque a gente não observa a palavra de Deus, né? Lá em Mateus 7, 27, conta a história de dois homens, um que foi sensato e o outro não foi. Aquele homem prudente que pensou que poderia vir uma tempestade, construiu sua casa na rocha. Porém, um outro, né? Assim, digamos que mais apressado, talvez não pensou muito do que poderia acontecer depois, imediatista, como muitas vezes nós somos, né? Construiu a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? A tempestade chega, né? Acontece que a tempestade chega em nossas vidas. Também acontece quando nós não semeamos adequadamente. A gente não observa o tempo, como é que é tempo de eu semear algo. A palavra de Deus diz aqui lá em Oséias 8:7 que quem semeia vento, colhe tempestade. Ou seja, quando a gente não pensa, eu vou fazer isso, mas antes eu tenho que fazer um plano, eu tenho que fazer um projeto. Será que vai dar certo? Será que não vai? Deus gosta de projetos, né? A palavra de Deus diz que até o Senhor, quando fez as coisas, Ele foi fazendo paulatinamente. Até Deus para fazer, hoje eu faço o homem, hoje eu faço a natureza. Ele foi elaborando as coisas passo a passo. Ou seja, Deus organizado nos seus projetos. E muitas vezes a gente não planeja nada. Simplesmente diz, eu vou fazer isso e aquilo outro, e faz. É como se estivesse plantando uma semente num terreno que não vai, sabe que não vai produzir. Né? Então, por isso a expressão, quem semeia vento, colhe tempestade. Isso acontece conosco também. Então, a questão de cobiçar, né? Querer aquilo que não está ao nosso alcance, a desobediência também, e a questão da semeadura. A gente não semear direitinho para poder obter os frutos, né? E isso vem a consequência, que são muitos problemas gerados em nossa vida. Mas tem também tribulações que afetam todos os seres humanos, que a gente não sabe por quê. Só Deus sabe. A palavra de Deus diz lá em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus propõe que nós tenhamos bom ânimo, porque tribulações, lutas, nós teremos enquanto nós estivermos nesta vida. O mundo, com toda essa agitação, esse contexto em que a gente vive, nós temos tribulações. Muitas vezes não fomos nós que buscamos por causa das nossas escolhas, da nossa desobediência. Não foi alguém que nos envolveu naquela situação que ele criou e acabou que a gente entrou na mesma situação.
né? Muitas vezes a gente entra, como nós veremos aqui na história, por escolhas de outros. Entendeu? Muitas vezes você convive com uma pessoa e ela toma uma atitude que aquela atitude não prejudica só a ele, mas prejudica a todos os envolvidos. Isso acontece também. Eu sei que o fato é que as tempestades sempre existirão enquanto aqui estivermos. Então, o nosso foco, então, para vencermos, qual é a âncora para vencermos? Que meio nós teremos para vencer tantas tempestades? Elas são reais, elas existem. Aí hoje eu vou propor que nós pensemos em um personagem que soube muito bem o que era tempestade. Tanto no sentido como fenômeno da natureza, quanto no sentido da sua vida, como eu falei anteriormente. E eu quero falar do apóstolo Paulo. Como Deus o via? Ele era um vaso escolhido para levar o nome de Jesus diante de gentios, reis, filhos de Israel. Alguém que iria padecer, olha a palavra aqui, padecer por causa do evangelho, em Atos 9:15. E também lá em Atos 13:45 diz: eu te pus como luz para os gentios. Ou seja, ele teria que atravessar grandes lutas, grandes tempestades. Não é porque ele escolheu tudo aquilo, ele não escolheu. Mas o Senhor quis que ele passasse. E nós entenderemos mais na frente que Deus tem propósitos em tudo. Mesmo que a gente pense, poxa, mas por que Deus permitiu que esse servo padecesse tanto? Primeiro, Deus o habilitou para aquela batalha, para aquela guerra. Primeiro, ele teve um encontro, uma transformação de vida com Jesus Cristo. Jesus passou a ser o alvo dele, para ele enfrentar todas as tempestades que ele iria enfrentar. Jesus foi o alvo dele. Ou seja, se Deus permitiu que ele encarasse tantas tempestades, é lógico que Deus habilita. Quando Deus nos propõe para nós um trabalho, ele antes nos habilita. E foi o quê? Deus trabalhando. Um vaso escolhido por Deus. E aquele vaso não era um vaso qualquer, um vaso só bonito para enfeitar. Não. Aquele vaso ali, Paulo, foi cheio do Espírito Santo de Deus, para ele poder fazer a obra. E ele tinha que pregar para gentios. Ele tinha que atingir as vidas. Ele não teria que ter medo das tempestades. Ele tinha que encarar. Mas ele fez mesmo tudo isso. Tempestades para ele. Eu quero ler só um pouquinho do que era tempestade na vida dele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28, vamos ver um resumo do que era a tempestade. Um resumo de tudo aquilo que ele passava em sua vida. Olha, açoites, muitos açoites, prisões, perigo de morte, apedrejamento, 3 naufrágios, uma noite no abismo em viagens, perigos em rios com salteadores, perigos na nação, deserto, no mar, trabalho, muito trabalho, fadiga, falsos irmãos, noites insones, fome, sede, nudez. Mas tudo isso para ele, sabe o que era? Leve, momentânea tribulação, porque ele tinha um alvo, Jesus Cristo, ele tinha um relacionamento perfeito com aquele que pode todas as coisas. Ele podia conversar com Jesus na hora que ele quisesse. A oração, a comunhão com o Senhor era a regra de vida dele, para ele. Era o alvo dele, era Jesus Cristo. E sabe como ele conceituava, como ele denominava a tempestade da vida dele? Como leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios 4:17. Combati o bom combate. Ele considerava um combate leve, um combate bom. Por que ele considerava essa turbulência da vida dele como um combate bom? Porque foi tudo em um nome, em nome de um evangelho que transforma vidas, que liberta cativos, que o Senhor tinha determinado na sua palavra. Então ele era um bom combate, era prazeroso até apanhar,
ele dizer que tinha as marcas de Cristo, tudo isso, toda essa guerra, toda essa tempestade na sua vida, gente, ele considerava de uma maneira leve, ele suavizava a situação, porque quando Jesus, a oração, a presença do Senhor é o nosso alvo, a luta se torna mais leve, a gente vence melhor, a gente encara os problemas com mais tranquilidade. E era assim, esse sujeito não era um sujeito frio, indiferente a nada. Ele sentia, o ser humano sentia. Lógico que ele sentia os açoites. Ele investindo ali nos irmãos, né? Envia um para cá, envia outro para outro canto para levar o evangelho. Ele às vezes era criticado, não era reconhecido. Será que isso não doía também na alma dele? Ele foi um ser humano diferenciado, que muito tem a nos ensinar nessa tarde, irmãos. Glória a Deus. E ele experimentou muitas coisas, mas para ele, isso foi fichinho, digamos assim, probleminha. Gente, o problema depende muito de como nós estamos com Deus. Se nós estivermos bem com o Senhor, se o nosso foco for Jesus, o problema que é do tamanho gigantesco, ele se torna bem pequenininho. Porque Deus é forte, é poderoso, Deus nos capacita. Glória a Deus. Então, como o alvo dele foi Jesus Cristo, os problemas, como disse, se tornaram minimizados. Muitas vezes a gente vê algo assim que, para uma pessoa, aquilo ali, poxa, mas você está sofrendo por isso. Para outra pessoa diz assim, mas você está chorando por essa situação? Isso é tão simples. Mas às vezes para você, dependendo do estado emocional, dependendo da sua situação, aquilo é muito grande. No caso de Paulo, ele via as coisas minimizadas, porque acima de tudo ele viu um Deus grandão, um Deus que pode todas as coisas. Ele tinha intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre, em todos os momentos da vida dele, o Senhor estava ali com ele com Jesus, contando suas coisas, suas necessidades, seus problemas, suas situações, e por isso que os problemas ficaram menores. Aí ele diz assim, ó, vamos lá, eu optei por Jesus porque ele é o autor e consumador da minha fé. Acredito que em Hebreus foi escrito por ele, que está lá em Hebreus 12, 2. E mais na frente ele diz, lá em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, o alvo dele, o Senhor Jesus Cristo. A presença do Senhor, a presença de Jesus Cristo na vida dele era o seu alvo. Porque ele sabia muito bem que tudo, qualquer situação, qualquer adversidade, com certeza ele poderia contar com Jesus Cristo. E ele viveu grandes experiências de tempestades. Grandes. Tá? E hoje eu quero contar uma, né? Eu sei que durante esses dias de campanha, várias pessoas contaram situações de ali, o cenário é o mesmo, o mar, né? O fenômeno é o mesmo, a tempestade. Agora aqui muda os personagens e alguma postura. Eu quero que nós pensemos sobre a postura de Paulo, do apóstolo Paulo, na história de hoje. Vai ser uma postura diferenciada da de Jonas. A princípio eu quero alertá-los, porque Jonas foi um peso para aquela embarcação. Tá? Ele foi um peso, entre aspas. A gente sabe que ele tem Deus, mas no momento ele vacilou, ele desobedeceu. Então, os problemas causados ali na embarcação onde Jonas estava foram provenientes de sua desobediência. Os discípulos, lá no Mar da Galileia, como foi pregado também, tiveram dificuldades lá na embarcação onde eles estavam. E a diferença é que Jesus estava lá. E Jesus deu uma ordem para que aquele mar se aquietasse.
A história de hoje vão ter vários personagens também. Dentre eles, Paulo, eu acredito que Lucas, porque Lucas que escreveu a história de hoje, tanto que ele coloca na primeira pessoa do plural, ele fala nós. Se ele está se incluindo na história, com certeza ele participou. Né? Nós fomos, nós estávamos. Então dá a entender que ele participou da história. Prisioneiros, pessoas, os marinheiros, os chefes, toda aquela tripulação era composta de pessoas assim. A diferença é que tinha um personagem que já não era o Jesus aqui da terreno que teve entre nós. Tinha ali um personagem, o Cristo ressurreto estava ali. Glória a Deus. Só que ele teve uma postura diferente. Lá na Galiléia, ele interviu na situação. Aqui nessa história, ele vai usar seu canal, ele vai usar seu filho, seu vaso para intervir na situação. Pensemos nisso. Muitas coisas, Jesus vai lá e faz por nós. Outras, ele nos dá as ferramentas para nós mesmos realizarmos. E foi aqui que aconteceu na história. Nós veremos posteriormente. Tá? Então, a diferença dessa história está aí. Paulo não foi um peso. O peso era a carga, porque aquele navio era um navio de carga. O peso era a murmuração daquele povo. Paulo não foi um peso, ele foi um diferencial naquele momento de desespero vivido por aquelas pessoas. Ele foi um diferencial, ele foi uma luz, porque a palavra de Deus diz que também ele era luz para os gentios, não só para os gentios, mas para todas as pessoas com as quais ele convivia. A sua postura era de luz. Quem tem o alvo? Jesus, a oração, a comunhão, a intimidade com Deus, ele é luz, ele é diferenciado em qualquer lugar, em qualquer situação. Tá bom? Então vamos ler a história para não ficar... Vamos conhecer melhor a história. Atos 27. Vamos ler, não vamos nos ater a todos os versículos, nós vamos pegar apenas os mais relevantes, nos quais encontramos as intervenções de Paulo, principalmente, tá? Porque a história é longa, ficaria um pouco extenso, devido ao nosso tempo também. Então vamos lá. Aquele navio que Paulo iria, né, estava transportando presos. Para onde? Para a Itália. Aqueles presos iriam ser julgados na Itália. Dentre eles, Paulo. Por que Paulo teria que ir também? Porque ele ia ser julgado e porque também Deus tinha um propósito. Propósito definido para ele lá na Itália, e nós veremos que também nessa embarcação. Nada acontece sem propósitos do Senhor, né? Então, aqueles presos entraram naquele navio em direção à Itália. Chegando no primeiro porto, né, na primeira paradinha deles, lá que foi em... Vamos ler então? No versículo... Vamos ler a partir do 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, mas também para a nossa vida. Então, aquele navio não poderia partir naquele momento. Esse conselho sensato de Paulo é porque ele sabia, ele tinha algum conhecimento, que naquelas regiões pelas quais o navio passaria, naquela época, o mar ficava mais agitado, tá? Tinha mais problemas de tempestade, os ventos mais vorazes. Então, aquele servo de Deus que tinha uma visão ampla, né? Que o servo de Deus, ele enxerga além. Uma pessoa que está na presença do Senhor, ela vê os perigos à frente. Então ele propôs
que não continuassem aquela viagem naquele momento, porque era perigoso. Era perigoso para todos. Só que aqueles homens, né, o centurião, não creu naquilo. Ele queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Por quê? Como assim para a gente não seguir viagem? Quem é Paulo? O que Paulo compreende de náutica? Paulo pode compreender de evangelho, de outras coisas, mas de náutica? Gente, Lucas coloca aqui de uma maneira tão detalhada, parece até que Lucas não era nem médico, era que compreendia a questão da marinha mesmo, que ele compreendia tudo de náutica, né? E ele detalha tudo. Só que, nesse momento, Paulo foi meio que rejeitado. A voz dele não foi ouvida. Alguém deve ter pensado, quem é Paulo? Quem é este preso? Ele é apenas um prisioneiro neste navio. Por que ele está intervindo? Quem é ele? Gente, Paulo não tinha medo de ninguém, não. Porque Deus já falou para ele, ó, você vai falar para reis, você vai falar para gentios, para judeus. Onde você for, ó, tua voz é liberada. Porque eu te ungi. E ele não teve medo, não. Falou mesmo, ó. Eu sugiro aquele conselho sábio. Eu sugiro que nós não sigamos, porque nós vamos passar por grandes aflições. O mar vai estar agitadíssimo. Lá na frente tem um tal de Euroaquilão, aquele vento voraz, entendeu? Cuidado, Euroaquilão, tá mais lá na frente, né? E eles não deram ouvido para Paulo, continuaram navegando. Gente, de repente, esse tal de Euro, vamos ver aqui no versículo, versículo 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Ou seja, esse pé de vento veio depois, esse vento forte veio depois. Porque eles prosseguiram e de repente meio que veio um vento leve. Eles tiveram uma aparente situação de conforto e eles continuaram navegando. Gente, ali não era um cruzeiro, ali estava levando, era um monte de gente presa, sofreu lá na Roma, levando cargas, e eles lá tranquilos. Gente, muitas vezes a situação parece bem tranquila para nós, e a gente fica meio que acomodado, e a gente não pensa no que vai acontecer mais na frente. Pois aqui foi, ó, Paulo avisou, cuidado com o Euroaquilão, ou seja, cuidado com a situação mais lá na frente. E naquela época acontecia muito isso, esses fenômenos, essas tempestades. E o próprio céu, as nuvens, tudo, a natureza denuncia o que vai acontecer, né? E eles não quiseram ouvir Paulo, desconsideraram o que aquele vaso de Deus falou. Gente, muitas vezes as pessoas desconsideram aquilo que a gente fala, nos julgam, né? Eles viram Paulo, sabe como que é? Apenas um prisioneiro. Mal sabiam eles que ele era vaso de Deus, ungido do Senhor, um homem de grande conhecimento material, inteligente emocional, inteligente espiritual. Paulo não era qualquer um, não. Por que eles desprezaram o conselho dele? Será que eles não se lembram da defesa de Paulo diante de reis? Olha a eloquência daquele homem, olha a capacidade de oratória, olha a capacidade de persuadir as pessoas, conquistar pessoas para o reino de Deus. Aquele homem era um homem muito inteligente. Gente, às vezes a gente precisa ouvir conselhos sábios. Precisa ouvir. E muitas vezes a gente, despreza. Porque a gente julga superficialmente. Se eles conhecessem um pouquinho mais da história de Paulo, eles teriam ouvido. No capítulo anterior, diante do rei Agripa, Paulo falou de uma maneira tão especial, de uma maneira tão ungida, tão precisa, tão linda, tão de Deus, que aquele homem ímpio quase se converteu. Por quê? Será que eles não se lembram?
Paulo era um vaso cheio do Espírito Santo. Só que eles não ouviram, não quiseram ouvir, seguiram. E mais na frente começou toda aquela luta. Uma luta muito grande. O mar agitado. A fúria estava grande. E eles começaram, com seus recursos humanos, seus recursos materiais, a fazerem algumas coisas. Tira a carga para ficar mais leve. Não, vamos jogar algumas ferramentas do navio. Tiveram várias atitudes para que a situação fosse amenizada. Porém, tudo parecia de mal a pior. Quando nós queremos dar o nosso jeitinho numa tempestade, que a gente não consulta o Senhor, as coisas parecem que meio que não andam muito. Mas de repente, vamos ler aqui outra intervenção de Paulo. Paulo interviu para que eles não fossem, os advertiu sobre a possível situação adversa que eles encarariam mais à frente. E agora Paulo intervém novamente. Vamos ver o que ele vai falar agora. E ao terceiro dia, nós mesmo com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E aqui diz que eles andaram agitados. E no dia seguinte, aliviaram o navio. Como eu já falei, eles tiraram um pouquinho da carga. Eles tentaram lançar a armação do navio. Gente, e a situação continuava tensa, muito tensa. Nada acontecia. Calma aí que o Paulo vai entrar de novo na história. Que Paulo atrevido, né? Glória a Deus, aleluia que existem os atrevidos. E não aparecendo havia já muitos dias nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, olha, não pequena, ou seja, uma tempestade, fugiu de nós toda a esperança. Agora eles estão angustiados, sem esperança, porque fizeram de tudo para que o navio não perdesse a direção, para que o navio não naufragasse. Fizeram o que puderam e já estavam angustiados, sem direção, porque as estrelas não estavam lá no céu, o céu estava todo escuro, não tinha como seguir a orientação. Naquela época não tinha GPS, essas coisas que hoje em dia tem, era mesmo pelo sol, pela lua que eles se orientavam, mas estava tudo escuro, ó. O céu negro, sombrio, e ali gerou muita tristeza naquele povo, muita angústia, muita agonia. De repente, lá vem Paulo de novo. Não, eu tenho que mudar essa situação desse povo. Esse povo está muito angustiado. A tempestade os deixou desanimados e agora eles estão sem esperança. Eles acham que agora vão morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, quando nós estivermos diante de uma situação difícil, na qual nós também estamos envolvidos, Paulo poderia simplesmente dizer, eu também sou um prisioneiro, eu também estou correndo risco de vida. Por que eu vou animar esse povo? Ele foi animar o povo porque ele recebia do Senhor o ânimo. Ele tinha aquela comunhão, aquele contato, aquela oração direta com Jesus. E agora era a hora dele animar o povo. O povo precisava de uma palavra de ânimo, gente. Irmão, meu amigo, meu querido que está nos ouvindo, você tem uma palavra boa para falar para alguém no momento de dificuldade? Você tem uma palavra de ânimo? Não se desespere, vai passar. Essa dor, essa angústia, essa doença, tudo isso vai passar. Gente, a palavra de Deus diz que uma palavra boa dita a seu tempo, quão boa é. Uma palavra refrigera a nossa alma, uma boa palavra nos alegra. Ele foi lá agora, não foi para dizer, não foi para desanimar, não. Ele agora tinha uma outra palavra de esperança para eles, para aqueles homens que já estavam desesperados, desesperançosos. Qual foi a palavra que ele disse? Vamos lá para o versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta,
E assim evitariam este incômodo. Tudo bem que ele deu uma... ele meio que jogou na cara aqui, tá? Mas bem discretamente. Ele falou com muita elegância, muita sabedoria. Ele usou as palavras certas, ó. Chamou a atenção deles, ó. Você... Em outras palavras, se vocês não quiseram me ouvir, eu falei, cuidado com o euro aqui não. Cuidado com a dificuldade que está à frente. Mas aqui ele não está lançando em rosto, não, que não era característica dele, não. Foi só um lembrete, tá? E aí ele falou assim, no 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida nenhum de vós perderá a vida, mas somente o navio. Ele aqui propôs uma palavra de esperança. Mas baseado em quê? A gente não passa para ninguém aquilo que a gente não tem. Ele teve uma experiência maravilhosa com o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, que conversou com ele. Aí ele foi contar como é que foi essa experiência. Ele falou, ó, nessa noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sigo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos esses que navegam contigo. E ele, mais uma vez, reforça. Portanto, ó varão, estende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim foi dito. O Senhor falou que nenhum daqueles 276 tripulantes, daqueles passageiros, daquelas pessoas que estavam naquele avião, nenhum se perderia. Uma palavra de ânimo. Você tem uma palavra de ânimo vinda de Deus. Você adquire essa palavra de ânimo na oração. O Senhor te dá traça diretrizes, te mostra caminhos. Naquele momento de intimidade com Deus, Deus fala com a gente, vai ser assim, vai ser daquele jeito. E aqui Deus propôs para ele falar palavras de ânimo. Deus estava preocupado com toda aquela situação. Todas aquelas pessoas eram importantes. Que Deus disse que não vai se perder nenhum. Os 276 que estão ali vão chegar em terra. Deus promete e cumpre. Vamos esperar mais à frente. Ainda vão ter dificuldades? Muitas vezes vão ter ainda dificuldades. Mas essa palavra meio que suscitou um pouquinho de ânimo neles. Irmãos, seja a boca de Deus para as pessoas que estão na tempestade. Fale alguma coisa assim que anima, que levanta a pessoa. Uma palavra pode matar, mas também pode edificar uma vida. Você é boca de Deus nessa terra, nesse mundo, nessa tempestade, no caos que a gente está vivendo. Eu sou, cada um de nós é. Então vamos fazer isso. Levar uma palavra de esperança para as pessoas. Palavra de vida, porque o nosso Jesus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó, vocês não vão morrer, não é palavra de morte, não. É palavra de vida. E o Senhor falou que nos daria vida e vida em abundância. No mundo nós temos aflições, mas, gente, o navio possivelmente vai se perder, daqui a pouco a gente vai ver. Mas a vida é preservada. Nós temos uma vida. Estamos vivendo situações difíceis. Adoecemos. Estamos diante de uma crise terrível instalada em toda a humanidade, essa pandemia. Mas nós ainda não temos fôlego de vida? Se nós temos fôlego de vida, vida para frente, vamos lá. Então, Paulo animou aquele povo, ó, ninguém vai morrer. Nem o fio do cabelo de vocês vão perder. Vocês vão perder carga, vocês vão perder navio, vão perder coisas terrenas. Muitas vezes a gente perde, gente. A gente perde nessa vida, é normal. A gente perde. Às vezes a gente perde a nossa saúde. Às vezes perde um bem material. Mas Deus tem preservado a nossa vida. Deus tem tido misericórdia de nós. Deus tem tido misericórdia de você. Você está aí me ouvindo. Você está aí interagindo comigo. O Espírito Santo está falando com você. Você tem vida, você ainda tem algo. E vida é o algo mais precioso. A nossa vida é muito de valor. Tem um valor do sangue de Cristo. Nós não somos qualquer um. Aleluia, Jesus. Nós fomos comprados por um preço muito alto. O sangue de Jesus Cristo lá no Calvário. Então, tempestades, ventos
carregam sonhos, derrubam sonhos. Sonhos desmoronados. Situações em que a gente pensa, poxa, e agora eu perdi isso, perdi aquilo. A gente perde, mas a gente ganha mais lá na frente, gente. Do que adianta, a palavra de Deus diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, para Deus, coisas terrenas, coisas materiais são passageiras. Tá? Se você perdeu algo, não fica triste não. Perdeu o teu emprego, Deus vai te dar o melhor. Tá bom? Tá doente? O Senhor vai te curar. Tudo isso é por experiência, sabe? Porque muitas vezes a gente passa por tribulações para nós adquirirmos experiências na nossa vida. Aí, então vamos seguir para a gente não ficar muito preso à história. E ali eles meio que se animaram com aquela palavra que Paulo proferiu para eles. E continuaram, tomaram fogo, tomaram forças e continuaram trabalhando. Lançaram prumo. Aí começaram a achar uma facilidade para chegarem a uma ilha. Porque Paulo disse que era necessário que eles chegassem a uma ilha. Depois vocês vão entender por que eles teriam que passar por aquela ilha. Tudo era propósito do Senhor. Eles continuaram insistindo. Mas alguns parece que não creram muito nas palavras de Paulo. Procuraram fugir. Outros continuaram, então. E mais na frente diz que de repente, lá no 14º dia, mais para frente, Paulo percebe que aquele povo não comeu, não se alimentou. Aí ele propõe que eles se alimentem, tá? Olha, vocês precisam se alimentar pela saúde de vocês. Vamos ver da saúde? Mais na frente aqui, tá? Paulo exortava a todos que comessem, do versículo 33. Vocês têm que se alimentar, comer alguma coisa, porque hoje é o 14º dia. Olha, vocês estão sem comer. Olha, Paulo observava a vida das pessoas. Eu observei que vocês estão sem comer esses dias todos. Que horror, não havendo provado nada. Eu exorto-vos que comais alguma coisa para a saúde de vocês, porque nem o cabelo de vocês vai cair. E propôs que eles comessem, mas não, como é que se diz? Não entregou a comida e foi comer aquela comidinha dele gostosa. Paulo agradeceu ao Senhor e foi se alimentar na frente daquelas pessoas. Sabe quando a pessoa está doente, que ela não tem apetite? Aquelas pessoas estavam tão agitadas que até o apetite delas foi embora. A adrenalina era tão terrível que eles nem lembraram de comer. Mas o desânimo também tomou conta e também perderam o apetite. Estavam desanimados. Acho que já estavam se entregando. Paulo, não, vamos nos alimentar. Paulo deu graças, comeu. Às vezes quando a gente está sem apetite, que vê alguém comendo uma coisa gostosa, a salada de fruta, por exemplo, agora que está calor. A gente nem está com muita vontade, mas a gente vê aquela pessoa comendo com tanto gosto, dá vontade de comer também. Foi assim. Aquele povo viu Paulo comendo, agradecendo o Senhor e também se alimentaram, tá? Ou seja, Paulo se preocupava com aquelas pessoas. Ele era um sujeito que na psicologia a gente chama de empatia. Ele tinha uma característica de empatia. O que é empatia? É a pessoa sentir a dor do outro. Eu olhar para você e dizer assim, eu sei a tua dor. E ele sentiu, poxa, esse povo está cansado, está estressado, está faminto. Vou propor que eles se alimentem. Como é que uma pessoa que nem te conhece tem tanto cuidado com você? Paulo nem conhecia aquele povo todo, eram 276 pessoas. Mas ele se preocupava com todos, porque ele tinha um amor de Jesus na sua vida. Ele tinha Jesus como alvo, ele tinha a oração como regra de vida, como âncora para sustentá-lo. E por isso que ele se preocupou com aquelas pessoas. E eles se alimentaram, ficaram fortes e continuaram a jornada. Só que lá na frente, quando estavam se aproximando da ilha, começou a ficar meio tenso de novo. Aí eles, e agora? Como é que a gente vai chegar ali em terra seca, né? Aí alguém sugere que alguém tem uma sugestão maligna, vinda do inferno. Não, vamos matar esses presos tudinho. Opa, não, vai matar não. Paulo também é um preso, Paulo é querido. Alguém ali interviu, não, Paulo, não vamos. Alguém pensou em Paulo, não. Paulo, a ideia foi de matarem. Só que o centurião já gostava de Paulo, ele não permitiu. De alguma forma, Paulo lhe
lhe causou algum tipo de amizade. Ele viu como era Paulo e ele, não, nada disso. Nós vamos chegar lá. Gente, Deus provê meios para a gente chegar ao local da nossa bênção. Aí foi proposto o seguinte, o centurião propôs assim, ó. Quem sabe nadar aqui? Aquele monte de gente, alguns levantaram as mãos, né? Eu mesmo estivesse lá, eu ia esperar o quê? Talvez a morte chegar, mas não. Então, eles foram salvos, né? Uns chegaram de bote com os destroços da embarcação, outros nadaram, mas chegaram ali na ilha de Malta e o propósito de Deus foi cumprido. Quando Deus propõe algo para nós, acontece. E ali na ilha de Malta, o diabo quis matar de novo Paulo, ele foi mordido por uma víbora, mas ele não morreu, glória a Deus, ganhou pessoas para Jesus ali, evangelizou e prosseguiu a viagem. Então, canal de bênção, foco em Jesus, foco na oração e a tempestade vai passar. Tá? Pandemia, se Paulo tivesse aqui, ele ia fazer máscara, ele ia entregar cestas, tá? Ele ia fazer lives. E aqui estamos nós, vamos fazer o diferencial, vamos ser o Paulo nessa pandemia, nesse tempo de luta aqui na terra. Paz do Senhor, um beijo. Graças a Deus. E é no momento de tempestade que a gente descobre como está o nosso barco, né? Como é que está o seu barco, irmão? O barco está cheio de furo, está entrando muita água, está afundando, o que está acontecendo? Seu barco está certinho, leme está certo, timão certo, vela está tudo certinho. É nesse momento que a gente vê. Mas se alguma coisa não estiver indo bem, aquieta teu coração, acalma, confia em Deus, porque se o barco estiver afundando, Ele é o Deus que no meio da tempestade, Ele anda por cima do mar, Ele faz o que é impossível para os homens, para poder abençoar a minha vida e a sua vida. Feche os seus olhos e deixe o Senhor falar contigo através desse lindo louvor, em nome de Jesus. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão, e a vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não deixe aqui. É o mesmo que morrer por não te
te adorar. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma. Cristo fala contigo agora, receba. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. O vento está soprando, mas é adorando que vencerás a aflição. Acalma o teu coração, sim, acalma o teu coração. Só vences este mundo se for pertinho dele. Acalma o teu coração. Amém. Deus é contigo. Pastor Lutero, vamos orar agora pedindo para Deus acalmar os corações. Amém. Porque Jesus está aqui, Jesus está conosco e Jesus quer também estar no teu coração. Se você ainda não tiver Jesus, roga a Ele que quer Ele em teu coração. E os que já têm, neste momento nós vamos orar. Pastor Lutero vai orar. Ora por todos que estão passando pelo Covid-19. Aqui no Gama, irmão, está meio lotado, certo? Bem aqui pertinho de nós, está cheio. Mas eu creio que o Senhor está dando vitória a todos eles, tá? Está dando vitória a todos. Muitos irmãos também das igrejas, da nossa igreja, muita gente tendo, mas o Senhor está guardando. Nesta oração, pastor Lutero, ora pela Madalena do Louvor, por toda a sua família. São vários que estão. Vamos pedir a bênção de Deus, que eles fiquem curados neste momento. Amém. Certo? Amém. E pelos outros problemas e enfermidades também, dos irmãos. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós sabemos que Tu és grande, poderoso, eterno e supremo. E sabemos também, Senhor, que não é a nossa oração, mas é a Tua misericórdia. Senhor, eu peço agora a Tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos. Eu peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida daqueles que estão aqui, Senhor, não somente nessa cidade, mas em todas as cidades do Brasil, e estão passando, Senhor, por esta doença, estão assolados por essa enfermidade ou por qualquer outra enfermidade. Senhor, sabemos que para Ti não existe enfermidade impossível. Nós sabemos que para Ti não existe, Senhor, problema que seja impossível. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que nos criou. Tu és o Deus que nos orienta. Tu és o Deus que nos capacita. Tu és o Deus, Senhor, que trabalha em cada coração. E nós sabemos que Tu és o Deus que não nos deixa só, porque Tu amas, Senhor, os Teus filhos. Tu amas as Tuas filhas, Senhor. Tu amas, Senhor, a Tua criação. E pedimos, Senhor, que através do Teu amor, o amor supremo que Tu tens pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, tem misericórdia, cura as enfermidades. Aquele que está enfermo hoje, Senhor, está aqui vendo o nosso programa, que seja curado em nome de Jesus. Seja enfermidade, Senhor, que o homem não tenha condições de combater. Seja enfermidade, Senhor, da mais simples à mais debilitada. Deus, Tu és o Deus que pode intervir e trazer a saúde.
Então agora, em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer, a tua palavra diz que quando nós invocamos o teu nome, enfermidades não iriam resistir, problemas iriam cair por terra. Então, em nome de Jesus, enfermidade seja desfeita. Em nome de Jesus, problemas sejam desfeitos. Em nome de Jesus, Covid caia por terra. Em nome de Jesus, receba a tua bênção. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Em nome de Jesus, receba a tua saúde. E em nome de Jesus, comece a glorificar a Deus pelo que Deus está fazendo e o milagre que está agindo poderosamente na tua vida. Deus poderoso, queremos te pedir aqui que a nossa pastora intercedeu pela Madalena, pela família dela, Senhor, que todos estão assolados por essa doença. Deus, eu acredito que Tu és o Deus poderoso, assim como Tu libertaste, Senhor, e curastes muitos dos nossos irmãos. Cura também a família da Madalena, porque Deus poderoso, nós sabemos que Tu permitiste, Senhor, deu a permissão para que tudo isso acontecesse, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, para que os Teus filhos venham testemunhar a vitória e dizer que tiveram a doença, mas nada aconteceu. Eles puderam glorificar e exaltar o Teu nome. Por isso, Senhor, confiamos em Ti e pedimos a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu creio, irmãos, que neste momento muitas pessoas o Senhor decretou que sejam desentubadas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Muitos, Aleluia. muitos estão sendo tirados, seus tubos serão tirados ainda hoje. Eu creio desta forma. Mas, queridos irmãos, eu estava lembrando aqui a frase ou oração que o pastor Gedeon Júnior falou hoje na leitura diária. E eu achei muito lindo. Por mais escura que seja a noite, não importa do sol brilhar no outro dia. O sol está para brilhar no teu lar, na tua vida, na tua saúde, no teu problema que parece enorme. Tenha certeza que o sol está para brilhar. E creia na bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelista, vem cá. Evangelista Vera, vamos orar agora pelos dizimistas, os ofertantes, todos aqueles que ofertaram e dizimaram. Coloca a bênção do Senhor agora e ora por eles. Coloque a mão assim para receber a bênção. Senhor amado, Senhor, coloca a bênção do dizimista nas mãos do teu filho, que de maneira liberal contribuiu para a tua obra, porque a tua obra precisa, Senhor, de pessoas que possam abrir o coração e trabalhar na tua seara que é grande. Abençoa, Pai, coloca a bênção sem medida. A bênção que está descrita em Malaquias 3. Em nome de Jesus, que o devorador seja repreendido, que a doença não afete essa vida, que a morte não chegue em seu lar, que a medida seja transbordante, sem medida. Oh, meu Deus, abençoa. Recebe esse dízimo, essa oferta de amor, em nome de Jesus. Amém. Receba a tua bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que nós, em tempo de crise, são quase 6 meses, né? O Senhor nos deu um novo templo por causa da tua oferta, da tua ajuda, por causa da certeza que cada um de vocês tem na bênção do dizimista e do ofertante. Vamos inaugurar no próximo domingo um templo menor do que o nosso atual, mas é provisório. E no domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor às 15 horas e junto com a Santa Ceia nós teremos também a inauguração do templo, 15 horas da tarde. Todos devem ir de máscara. Sem máscara, infelizmente,
não poderemos permitir a entrada. Então não esqueça da sua máscara, certo? Nós temos vários irmãos que têm máscaras e até bonitas. A irmã Irailde está vendendo umas máscaras assim decoradas com o nome da igreja, com esse símbolo aqui da nossa igreja, certo? A irmã Nonata tem máscaras, a irmã Claudentina, não sei se ainda tem, parece que tem mais uma, me falha a memória agora quem é. Então, irmãos, compre a sua máscara da sua criancinha, se ela for, e vamos estar todos de máscara ali. Não poderemos ocupar o mesmo banco. Uma família ficará no canto de um banco, a outra família no canto do outro banco, que serão 2 juntos. Aí ficará vazio, certo? Só se for uma pessoa sozinha. Então, são várias regras. Você já sabe, vamos medir o pulso, agora não é mais na testa, agora é no pulso. Vamos limpar os pés daquele tapete com álcool, com, sei lá, várias coisas que colocam no tapete. Vamos enxugar e vamos entrar no nosso novo templo. Certo? Eu tenho grande tristeza porque eu queria nossas congregações conosco nessa ceia, mas infelizmente não vai ser possível. Então os pastores que puderem vir não são obrigados. Aquele que sentir desejo de estar conosco nesta ceia, venha, mas não traga pessoas da tua congregação. Venha no máximo poucos, nem você, tua esposa, porque, irmãos, o nosso templo atual é só para 450 pessoas. Mas dentro dos projetos é 30%. Então 30% vai ser o quê? 45 vezes 3, 120, 135, né? 135 pessoas. E só a nossa igreja 7 tem mais do que isso. Eu sei que teremos que fazer futuramente, no domingo, 2 cultos para poder comportar o povo. Mas, pelo menos, os que puderem, venham e estaremos juntos na presença do Senhor. Eu sei que vai ser uma tarde de alegria. Vamos primeiro inaugurar ali, a banda de música vai tocar, vamos ter a entrada e depois vamos ter a nossa ceia, que não pense que você vai chegar às 5 horas e encontrar a ceia ainda, viu? Porque não podemos ficar muito tempo agora, segundo ordens, tá? Então, local com muita gente, nós precisamos, 1h e pouco, já estar terminando a reunião. Então, vamos chegar nos horários, no descanso, pensando, acaba só 6 horas. Acabava, né? Mas eu creio que logo a gente volta nesse tempo, que a gente fica até 3, 4 horas na igreja. Mas agora não é possível. Então, também queremos chamar todos os diáconos para estarem conosco, nos procurem. Há trabalho para todos os diáconos, porque o serviço agora aumentou na igreja e precisamos de vocês, nossos irmãos. Então, nós estamos muito felizes pelo que o Senhor nos deu nesta tarde, por essa palavra maravilhosa, que acabaram cortando a irmã Vera aqui, né? Tem uma pessoa aqui que fica, porque senão acaba, nós estamos filmando hoje pelo celular. E se acabar a bateria do celular, adeus. Tá? Então temos essas regras todas, porque já a nossa aparelhagem está toda na igreja. Hoje fizemos aqui, desculpa a forma de dizer, um quebra-galho, né? Mas aqui estamos. Então, irmãos, por isso, ela nem teve direito tempo de acabar. Ela poderia pegar mais uns 5 minutinhos, mas ela se apavorou. Porque o que cuida aqui do nosso som, sabe, ele é muito apavorado e ele apavora a gente logo. Então, não vou falar o nome dele. Vocês calculem. Então, irmãos, nós estamos felizes e vamos estar juntos no próximo domingo. Amanhã, sexta-feira, 20 horas, teremos a live do culto de oração. Eu creio, era para ser na igreja, mas se não tiverem terminado, será aqui em casa também. Então, mas eu avisarei os dirigentes do culto aonde vai ser.
porque lá eles estão correndo, né? Marcam achando que dá tempo e depois é aquela correria. Mas é bom, toda festa é assim mesmo. Então, irmãos, que Deus possa abençoá-los maravilhosamente e nós louvamos a Deus por tudo. Vamos terminar agora orando e dando a bênção apostólica. Nossa UTI, as irmãs estão lá prontas a te ajudar, a orar por você, orar pelo teu problema. O número da UTI é 99992 8161, é esse? 0181. 6181. Ah, desculpa, 0181. Eu tenho que aprender esse final. A primeira parte eu já aprendi, ó. 999 92 0181, tá? Eu vou decorar. Quando eu aprender, nem precisa mais, né? Mas tá tudo bem. Temos uma irmã também que ora. Tem o número da irmã que ora. Você pode passar o zap dessa irmã. Ela fará consagração por o teu problema, por você. Só diga o que é o problema, o nome da pessoa. Se não quiser, diga meu marido, minha mulher, meu tio, minha avó. E ela estará consagrando por você. O número do telefone é 9134 8244 991 34 8244. Amém? Oremos. Pai querido e maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por este culto que podemos te entregar agora. Recebe, Senhor, este culto como cheiro suave diante de ti. Pai, que nós possamos, Senhor, receber agora a bênção de ti. Que tu possas, Senhor, ter misericórdia de nós e que tu possas te alegrar conosco. Senhor, nós temos te oferecido o que cremos que foi de melhor, mas nos perdoe que poderíamos ter feito melhor ainda, porque tu mereces o melhor. Mas aceita, Senhor, recebe o pedido do meu irmão, recebe o agradecimento do meu irmão, da minha irmã. Senhor, recebe tudo aquilo que foi feito, os hinos que foram entoados a ti. Senhor, te agradecemos pela palavra que tu enviastes, que sejamos Paulo nesses dias tão difíceis, possamos também alegrar o povo e fazer com que eles tenham também a sua comidinha e possam se sentir alegres, porque estão com vida e porque tu estás disposto a abençoar. É na hora difícil que tu abençoas e tu não deixas de nos escutar. Manda o sol brilhar sobre o nosso Brasil, que a noite do Covid-19 passe e que chegue a hora da bênção, do louvor e dos agradecimentos. E nós te louvaremos por tudo, eternamente, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe.